O tema da mensagem dessa noite é separando homens e árvores pela essência. Glória a Deus. Tema meio complexo, né? Por isso, para você entender, abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Cadê o Tiago? Está aí o Tiago Fabre? Está lá, né? Cadê aquele reloginho que não adiantou nada para mim hoje na aula? Aquele reloginho que eu nem vi. Marcos capítulo 8. Oh glórias. Versículo de número 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. O que acontece com esse cego, queridos, é uma coisa interessantíssima. Porque no primeiro momento, quando o Senhor Jesus está operando o milagre na vida dele, ele, quando começa a ver, a visão dele começando a ser recobrada, ele começando a ser restaurada, ele vê árvores, e ele fala que essas árvores são homens. Eu vejo os homens, porque como árvores os vejo. Homens e árvores são a mesma coisa. Biblicamente, Deus compara homens com árvores. Homens e árvores estão ligados ao propósito e à essência de quem somos. Nós somos homens e árvores, mas o que esse cego não conseguia fazer era distinguir o homem da árvore. Ele imagina que são homens porque ele está vendo árvores, e às vezes nós não distinguimos quem nós somos ou a nossa função no reino. Quando João Batista diz: quem é você? Você é o Cristo, você é o profeta. João Batista, quem é você? João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. A minha função no reino, a minha essência se misturam. E às vezes a minha função e a minha essência é difícil de eu perceber o que é o quê. O meu chamado, o que eu faço versus quem eu sou. E o que Deus quer que a gente tenha nessa noite é um segundo toque. Esse segundo toque que Deus quer dar nas nossas vidas é o toque para nós separarmos o indivíduo da função. Oh glória! Deus quer que separemos o indivíduo da função. Ainda que essas coisas estejam intrinsecamente ligadas e alinhadas intrinsecamente ligadas é a melhor palavra, intrinsecamente ligadas. Note quando João Batista vai perder a cabeça lá na frente, nós vamos entender porque ele perde a cabeça. Quando ele vai perder a cabeça lá na frente e fala para os discípulos dele, vai lá perguntar se esse aí é aquele que nós esperávamos. Vai lá perguntar se é o Messias, vai lá perguntar se é ele, ou se eu tenho que esperar algum outro. A resposta do Senhor Jesus é a árvore dele, é o que ele faz, é o ministério dele, é o reino implementado dele. Qual é a resposta do Senhor Jesus? Vai lá e diz a João: o evangelho está sendo anunciado ao pobre, o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, e o evangelho é anunciado ao pobre. Ele diz o que ele faz está completamente, a missão dele está completamente ligada à essência dele.
que Ele é. E o importante nessa história é a essência que está por trás da missão de quem você é. Portanto, o importante nessa noite é eu entender essência. Eu vou aprofundar para você agora, mostrando que árvores na Bíblia são propósitos do reino estabelecidos. Isso começa desde o princípio, quando Deus chama o homem para um propósito. O propósito desse homem era cultivar e guardar o jardim de Deus. Esse tema para Deus ele é importante. Deus desde o princípio ele fala com o homem através da natureza. E ele diz que o homem é indesculpável quando não crê, porque Deus, a glória manifesta de Deus, ela é manifesta nas próprias coisas que Deus criou. Então Deus planta um jardim no Éden. Ele planta um jardim. E ele fala que a função deste homem, ele que é o agricultor, que diz em João capítulo 15, Deus é o agricultor. E Jesus diz, eu sou uma árvore. Eu sou a videira verdadeira. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Jesus está falando, eu sou a árvore. E essa árvore que eu sou, ela tem uma função no reino. As árvores, eu podia pegar aqui e pregar a noite inteira para você sobre árvores no reino. Sobre o cedro, sobre a murta, sobre o fogo que sai, que queima. Eu não vou poder falar tudo. Mas isso aqui eu vou abrir dimensão de revelação para você, glória a Deus. E você vai poder navegar nisso e entrar mais profundo nisso. Mas em Gênesis, no capítulo de número 2. Gênesis capítulo 2, lá no início de tudo. Não é à toa que Deus dá ao homem um jardim. E o homem, ele faz do homem um lavrador desse jardim. Posso ouvir um amém, um aleluia? Um glória a Deus. Em Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele dá uma função para esse homem. Ele cultiva algo quando ele aduba esse algo, quando ele faz esse algo dar fruto. O Senhor espera em última instância da minha vida e da sua vida que a gente dê fruto. Mas não só o homem tinha que cultivar o jardim e cultivar a sua esposa e discipulá-la muito bem. E aqui é o primeiro erro e falha de Adão, porque quando Satanás vai tentar Eva não estava cultivada por Adão. Fato esse demonstrado no fato dela não conhecer que ela não podia, não somente não, ela fala não posso comer, não posso tocar nessa árvore. Deus nunca disse para não tocar. Ele disse que todas as árvores, elas poderiam até ser tocadas, mas não podia comer do fruto que estava no meio do jardim. Adão não discipulou corretamente a Eva. Ele não cultivou o seu jardim. Ele não deu o fruto que Deus esperava na função dele. Daquilo que Adão tinha que fazer no seu jardim. Cada um de nós aqui temos um jardim. Para cada um de nós aqui Deus plantou um Éden, aleluia. Para cada um de nós Deus espera algo no reino. É comigo e com você. As árvores vão falar do reino dos céus. É com cada um individual. E cada um de nós vai dar conta do nosso cultivo do jardim. Não só cultivar, como ele tinha que guardar o jardim. E o segundo erro de Adão foi não guardar aquilo que Deus colocou na mão dele de forma adequada. Adão não guardou e entrou a serpente. Está comigo aí? Adão não guardou e entrou o joio. Adão não guardou e algo foi plantado. Algo foi colocado, algo foi semeado no coração de Eva. A Eva que ele não cultivou e o jardim que ele não guardou. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Na linguagem espiritual. Essas árvores do jardim, elas demonstravam propósitos de Deus na vida de um homem de Deus. Todo homem de Deus, para ele existe propósito. E os propósitos são manifestos do reino através das árvores. Das árvores. As árvores demonstram e falam de propósito no reino. Vou te mostrar isso aqui. No próprio Gênesis 2 aqui no versículo 15. Então cultivar e guardar no 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O comando, o mandamento, o propósito. De toda árvore do jardim comerás livremente. Eu te estabeleci para que você seja pleno, grande em tudo que eu estou te dando para fazer. Tudo que eu criei é para você.
Eu te dei domínio sobre tudo que eu criei. Eu te dei domínio sobre os pássaros, sobre os animais. Eu dei domínio para você dar nomes. Sua mente é usada 100% da plenitude, Adão. Eu te dei tudo, Adão, mas eu te dei um propósito. E nesse propósito tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. No propósito que eu te dei, existem 2 árvores nesse jardim principais. Ele fala de todas, mas o que importa para Deus são 2 árvores. É a árvore que está aqui, alguém abra para mim em Gênesis 3, acho que é 24, o último versículo do 3. Primeiro eu estou falando de uma árvore, de um propósito, que Adão tinha de comer tudo livremente. Eu estou te dando um largo espaço para você caminhar, conquistar, prosperar, cultivar, guardar. Estou te dando função, mas tem uma coisa que eu não quero que você toque. A árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, você não toca, você não coma dela, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Se você sair do meu propósito, é morte na sua vida. Posso ouvir um amém aqui? Há pessoas que estão saindo do propósito. João Batista saiu do propósito dele, que Deus tinha colocado sobre a vida dele. O propósito dele era preparar o caminho do Senhor. O propósito dele finalizava na preparação do caminho do Senhor. Ele quis continuar o seu ministério. O seu ministério tomou uma forma própria do que ele imaginava, do que ele queria. Tanto que logo após de Jesus, em Atos 19, ainda batizavam no batismo de João. Meu Deus do céu, já viu o batismo perfeito, já viu aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Para que continuar o propósito do batismo de arrependimento, se o arrependimento apontava para a entrada de Jesus? O propósito dele, o que ele queria dele, se tornou algo, uma pedra de tropeço. Era o propósito que Deus não queria mais para João. Querido, se Jesus aparece aqui agora, ele fala assim: olha, pastor Marcelo, eu apareci agora, voltei. O que eu vou ficar fazendo aqui, queridos? Me diga, por favor, me diga o que eu vou ficar fazendo aqui. O Senhor Jesus está aqui no culto. O sonho que eu tenho da minha partida é esse. O dia que eu estou lá com outra testemunha, as 2 testemunhas andando, e de repente eu estou no lugar onde eu estou passando por monges, aqueles todos da roupa amarelinha, sentados no chão e carecas, e eu passo por eles correndo, porque eu estou fugindo, estou sendo perseguido, eu e esse rapaz, e vamos entrar para o lado no metrô. Quando eu vou pular no metrô, me vem assim: mas o que eu estou fazendo? Não é esse o meu propósito? Vamos voltar lá, porque aqueles monges estão precisando ouvir a palavra de Deus, e eu volto com esse rapaz. E quando eu volto com ele, eu vou pregar para os monges. Esse é o propósito que Deus me enviou. Ser uma testemunha de Cristo para aqueles que não conhecem Jesus. E de repente o rapaz olha para mim e fala assim: você não está vendo? E eu falei: vendo o quê? O Senhor. E nessa hora que ele fala o Senhor no céu, ele aponta para o céu, eu vejo só um risco de luz branca assim no céu. Algo vai abrir. Só que eu não vejo o que abre, eu só vejo o risco branco. E eu fico assim: mas ué, como que eu vou pregar se o Senhor Jesus está aqui? Ele que vai pregar para os monges, não sou eu que vou pregar para os monges. Só que mal sei eu o que está acontecendo nesse sonho, na hora do sonho. E então quando eu me volto para ver o que está acontecendo, de repente eu já vejo o céu aberto. E quando eu vejo o céu aberto, eu vejo o Senhor Jesus assentado no trono. E Ele está fazendo assim para mim: vem, o seu propósito foi cumprido. Aquele instante, esse homem que viu antes, ele morreu antes do que eu estou morrendo na sequência dele, e estou subindo no trono para abraçar o Senhor Jesus, e eu dou beijos nele aqui, e eu estou sentado no trono com ele, abraçando e beijando ele. Nós não podemos perder o propósito. Eu perderia o propósito se eu entrasse naquele metrô. Vocês estão me entendendo, queridos? E em Gênesis 3, 24, o que diz Marcos? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Uma outra árvore havia no jardim. O nome dessa árvore é árvore da vida. Está comigo aí? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem desviaria o homem do seu propósito, levaria esse homem à morte. E a árvore da vida, que faria ele viver pelos séculos dos séculos eternamente, a árvore que Deus sempre quis que ele comesse. Mas agora que ele saiu do propósito, Deus arranca através de um querubim esse homem deste lugar que Deus colocou esse homem com propósito para cultivar e guardar, porque ele perdeu a essência. Aonde ele perdeu a essência, ele perde a essência ao querer andar por si mesmo.
Está comigo aí? Você perde a essência quando você quer andar por si mesmo. Você perde a essência quando você começa a tomar suas decisões. Você não separa o homem do ministério, o ministério do homem. Você não consegue entender aquilo que é humano e aquilo que é propósito do reino. Você se perde nessa missão. E então quando você se perde nessa missão e come deste fruto do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, do andar independente de Deus, de tomar suas próprias decisões, as coisas que vêm na sua cabeça, quando você toma essa decisão, você sai do propósito de Deus. E quiçá o Senhor o possa restaurar no propósito dele. Duas árvores que falam de dois propósitos e falam da essência. Uma dessas árvores chama-se vida. Já vou adiantar para você, a vida é a videira verdadeira. A videira é que produz o vinho. O vinho é o sangue, e o sangue é a vida do corpo. Jesus é a videira verdadeira. Jesus era a árvore da vida que estava no jardim de Deus. Deus queria que o homem dependesse de Jesus desde o princípio, porque por Ele, para a glória dele são todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito para glorificar o nome de Cristo. Tudo foi feito para cultivar essa árvore, a árvore mais importante do jardim, que é o Senhor Jesus, que é a árvore da vida. Em Jeremias capítulo 27, um homem recebe um propósito. Esse homem é um homem estranho, porque o propósito que esse homem recebe é um propósito que parece ser antagônico àquilo que é povo de Deus. Esse homem recebe um propósito de julgar o povo de Deus. Esse homem, o próprio Deus o chama de ungido do Senhor. Ele é separado do Senhor. Um ungido é alguém que vai fazer algo para Deus, que Deus separou essa pessoa para fazer esse algo a ele. Na vida desse homem eu quero que você comece a discernir, a diferenciar, que venha o espírito de discernimento aqui agora, ele possa separar para você o que é o homem e o que é o propósito. Okay? Esse homem chama-se Nabucodonosor. No versículo 6 do capítulo 27 de Jeremias diz assim: agora eu entregarei todas as terras ao poder de Nabucodonosor. Quem está entregando? Deus, rei da Babilônia, meu servo. Eu estou separando um homem para um propósito. Nabucodonosor vai desempenhar um propósito para mim. Ele é rei sobre todas as nações da terra. Eu estou dando um propósito para esse homem. Esse propósito se mistura com esse homem. Ele é a grande Babilônia. Ele é o maior império que já surgiu. Meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Eu não só dei para ele um ministério, um propósito, como tudo que está à volta, todos os animais, todas as pessoas, todos os impérios, todas as gentes estão aqui para servir a ele. Está debaixo da árvore dele. Todas as nações servirão a ele. A seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu o consuma pela sua mão. Que coisa mais tremenda! Olha o que Deus colocou na mão de Nabucodonosor, o servo dele. Propósito. Isso aqui é a árvore de Nabucodonosor. Isso aqui é o que Deus tinha para a vida dele. Versículo 9: não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos. Não adianta levantar profeta, porque o que eu estabeleci em termos de propósito na vida de Nabucodonosor, a árvore ministerial dele, ela é poderosa na terra. Não há profeta do reino que seja, que possa se levantar contra o meu propósito na vida deste homem. Está entendendo a importância quando Deus dá um propósito a alguém, queridos? Nem deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos algoreiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, como os profetas de Israel profetizavam, e todos eles estavam debaixo de jugo do inferno, de espírito de mentira. E lavrá-las-á e habitarás nela.
Mas a nação que meter o... Versículo 11. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. É o que Deus está dizendo. Olha o comando de Deus para Nabucodonosor. Agora abra em Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tem um sonho. Deus nunca derruba ninguém sem antes dar a ele o discernimento que separa árvore de homem, propósito de quem você é, e sem mostrar a essência da coisa. Deus nunca vai destruir alguém de surpresa. Mesmo um homem que era de um império em termos trevas, mas era um império que Deus levantou Nabucodonosor para um propósito. Se Nabucodonosor entendesse perfeitamente o propósito, muitas coisas não teriam acontecido na vida dele. Às vezes, queridos, no reino existem muitas pessoas que, por não entender, não separar propósito do homem do propósito, e não entender a essência por trás, elas se perdem no reino. Pode ser ungido de Deus, pode ser levantado por Deus para uma grande obra. Se ela não entender isso, ela vai sucumbir. Nabucodonosor tem um sonho, mais uma vez os magos não conseguem interpretar. Mas havia aqui um homem que conhecia muito bem o propósito da vida dele. Esse homem, o nome dele é Daniel. Oh, glória. E no versículo 20, Daniel vai começar a interpretar o sonho de Nabucodonosor, que ele sonha que tem uma árvore, essa árvore é frondosa, debaixo dela habitam animais, habitam aves. Quando você tem propósito, querido, bom, deixa eu falar isso daqui a pouco, vamos lá na interpretação aqui logo. Versículo 20, a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, dava fruto. Era uma árvore frondosa, era um ministério poderoso. Na verdade, toda a terra estava sujeita, todas as nações do mundo sujeitas a este homem, a esta nação, a este propósito, a esta árvore. E em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo, todas as nações achavam sombra, e cujos ramos, as aves do céu, os anjos de Deus, faziam morada. Quando você tem um propósito do céu, o céu anda a teu favor. Os anjos de Deus têm que vir aninhar no propósito que Deus estabeleceu, porque os anjos de Deus são ministros, levantados para ministrarem aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eu e você que estamos debaixo, quando estivermos e enquanto estivermos debaixo do propósito de Deus. Porque esses anjos que são de propósito, que são aves do céu, que vêm se aninhar no seu ministério, no seu propósito, na sua essência, eles também podem se voltar contra você. E é o que vai acontecer nesse episódio, quando você perde o propósito. Note o que acontece quando você perde a essência. E tu, ó rei, que cresceste, és tu, ó rei. Quem é a árvore? A árvore és tu. Está vendo como a árvore é homem? Alguém está comigo aí? Está me entendendo que a árvore é homem aí? És tu, ó rei, que cresceste. Você se misturou com o propósito da Nabucodonosor, e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu. O que você toca, toca até o céu. O que você toca é celestial, Nabucodonosor. E o teu domínio até a extremidade da terra. Você domina sobre tudo, Deus te deu isso. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, há um tipo de anjo chamado vigilante. O vigilante está aqui para ver o que você faz com o seu propósito. Foram os vigilantes que caíram com as mulheres em Gênesis capítulo 6. Eles estavam aqui para ver o que o homem fazia com o que Deus tinha dado. Foram os vigilantes que quiseram se relacionar com mulheres e formaram os gigantes, através dos vigilantes, que saíram do propósito, porque eles são guardadores de propósito. Mas eles mesmos, alguns deles, não são todos eles, mas alguns deles perderam o propósito. Passaram a ensinar ciências ocultas, passaram a ensinar coisas para os homens.
Quando alguém sai da função, queridos, é um grande prejuízo. Por isso que Deus fala, e os anjos que não guardaram, em Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Em Judas ele fala, os anjos que não guardaram o seu principado, que não guardaram o seu propósito. Deus colocou esses anjos em cadeias, esses anjos, esses vigilantes, estão agora em cadeias. Porque saíram do propósito. Não só saíram do propósito, como perverteram a raça humana, como criaram gigantes, como misturaram sementes espirituais. Aqueles negócios que você vê em mitologia, é tudo real. Eles fizeram cruzamentos terríveis, ensinaram astrologia. Por isso que você vê lá no Egito que tinha aqueles gigantes que eram colocados lá. Tinha aqueles gigantes que colocavam, que cresceram pirâmides, mas esquece, isso aqui é uma outra história. Fecha parênteses. Havia um vigilante, ele falou assim, ó, quando viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu, 23, e que dizia, cortai a árvore, tira o propósito dele, tira, separa o homem do propósito, porque ele ficou grande demais. Porque ele ficou independente demais, porque em vez de comer da vida que eu coloquei nele, ele está comendo daquilo que ele quer comer. Ele está achando que é por causa dele, que não é por causa de mim. Ele esqueceu que quem levantou ele sobre todas as nações fui eu, o Senhor. Foi eu que chamei Nabucodonosor. Cortai a árvore e destruía, mas a cepa, o toquinho, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias, vai passar por um tempo difícil, de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada, do orvalho do céu, e da sua porção, seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Eu vou tratar ele por 7 tempos. Eu tenho um tempo na vida deste homem, eu tenho um tempo na sua vida, eu tenho um tempo na vida de cada um que está aqui, eu tenho um tempo para tratar você. Esse tempo é para separar o propósito do homem. O Senhor quer separar você do seu propósito, queridos, nessa noite. E enquanto você não entender isso, enquanto nós não entendermos isso, nós estamos muito mal, e podemos até vir a falhar no propósito e até perder a essência de quem somos e inclusive salvação. Versículo 25, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão ao comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até o quê? Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Você tem que entender que no domínio que você exerce, no propósito que você exerce, é o Altíssimo que tem domínio sobre ele. Tudo que você é no reino, toda a sua essência no reino, depende do Altíssimo. Da seiva da árvore da vida. O dia que você perder a árvore da vida, você perdeu a essência, você não tem mais nada. O dia que você resolver andar por si, note Davi andando por si, eu vou ficar aqui. Primeira coisa que Davi começou a errar, isso eu vi cultos atrás. Davi falou, vou construir uma casa para Deus. E Natã, o profeta, está dissuadido e enganado com aquilo que Davi está achando que ele tem que fazer para Deus. Ele fala, Davi, você é um homem de Deus, tudo o que você fizer. Olha o perigo, querido, de nós andarmos por nós. O próprio Natã, faz o que você quiser, porque vai ser bem sucedido da parte de Deus. Aí Deus pega Natã no meio do caminho e fala assim, volta lá, e diz para Davi, que casa me edificareis? Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está pensando, Davi? Davi começou a andar por 2 vias, a perder propósito. Quando ele quer construir algo para Deus que Deus nunca esteve. Vou dizer uma frase para você, Deus pode abençoar muitas coisas que Ele não está nela. Vou repetir essa frase, Deus pode abençoar muitas coisas na sua vida e Ele não está lá. E porque está abençoado, você pensa que está tudo bem. Nabucodonosor estava abençoado, as nações estavam debaixo dos pés dele. Davi está achando que está conquistando todas as nações. Eu vou agora construir um templo para Deus, porque eu tenho uma casa bonita, Deus não tem a casa dele, eu vou fazer uma casa bonita para Deus. E depois Davi tem um outro propósito que ele esquece. Ele fala, na época que os reis iam para a guerra, que Deus estabeleceu, Davi resolve ficar no palácio. Você está entendendo quando você sai do propósito? Quando você perde a essência? Quando você começa a comer de uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal, da independência de Deus, que você começa a escolher coisas que Deus não está escolhendo. Quando você está respondendo a uma sede sua, saciar um desejo seu, quando você quer fazer algo para você. Você está entendendo como que funciona o negócio? Como você começa a perder o propósito? Quando você começa a esquecer que você é um homem.
Quanto ao que foi dito, versículo 26, que te deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Olha como Deus é, queridos. Vou passar 7 tempos, vou tratar com ele. Depois que tiveres conhecido que o céu reina, o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Eu quero ainda que você não passe por isso, e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Quem sabe se você tiver compaixão dos pobres, Deus vai ter compaixão, os misericordiosos alcançarão o quê, queridos? Daniel está falando, estou te dando uma chave aqui, rei Nabucodonosor. Começa a ser mais humano. Sai do céu e entra um pouquinho na terra, começa a exercer sua humanidade, Nabucodonosor. Tenha compaixão do pobre, do necessitado, tenha compaixão. Quem sabe Deus demova da ideia que Ele tem a seu respeito, porque você está agindo de uma outra forma compassiva, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. 31. Falava ainda o rei, quando desceu, ele fala, não, ao cabo de 12 meses, deixa eu ler, 29, não vou pular. Ao cabo de 12 meses, às vezes você acha que o vigilante veio, e que um profeta veio trazer discernimento, e que aquilo é uma coisa imediata. Talvez esteja pensando que a palavra dessa noite seja a palavra para hoje. Eu vou dizer para você, essa palavra é para hoje, ela é para a sua vida. Porque 12 meses depois, Nabucodonosor já esqueceu que tinha um vigilante, já esqueceu do sonho, inclusive da interpretação de Daniel. Ele já esqueceu que alguém veio mastigar a profecia para ele. Mastigar é separar o alimento. Por isso quando você sonha com o dente mastigando, significa discernimento espiritual. Ele está mastigando algo aqui, está dando discernimento para Daniel. Daniel, separa o homem da árvore. Mostra para Nabucodonosor o que está acontecendo. Eu estou falando de discernimento nessa noite. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei pelo palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a essência, olha a essência. A grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade. Está vendo o problema de Nabucodonosor, querido? A essência está ligada ao orgulho de eu querer fazer algo que Deus nunca mandou fazer. Tudo que vinha para Nabucodonosor vinha de quem? Vinha de Deus. Esse é o problema de Nabucodonosor. Falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu, do vigilante. O vigilante estava empoderado. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Já passou de ti o ministério. Já passou de ti o plano. Quantos ministros, queridos, se perdem no meio do caminho? Quantos? Eu tenho visto N. Muitos andaram comigo, muitos eu vi grande potencial, muitos eu vi um potencial de grandes nações. Eu vi homens como Nabucodonosor, que teriam um potencial de nações, não como Nabucodonosor, porque hoje não tem nessa questão imperial, mas homens como Paulo, mulheres como Júnia, como Priscila. Eu vi gente passar por mim. Muitos. Quer ver mais de árvore? Mateus capítulo 13. Eu podia até pular isso. Vou pular, tá? Esquece o Mateus 13. Vai falar que a semente de mostarda, ela é lançada na terra, ok? A semente de mostarda é menor das hortaliças, mas ela cresce. Assim é o reino dos céus. Deus está comparando o reino dos céus a uma árvore, a uma semente de mostarda que se torna uma árvore de mostarda, uma grande hortaliça, e as aves do céu vêm se aninhar nela, ok? Deus começa coisas pequenas na nossa vida. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. A sua árvore ministerial cresce. Também diz ali no Mateus 13, também palavra do reino, dizendo que tinham lá uma plantação. Deus semeou o trigo, mas no meio da noite veio alguém que semeou o joio. E Deus fala, deixa crescer os dois. Às vezes, queridos, no coração de alguns homens de Deus, umas mulheres de Deus, cresce trigo, palavra, e cresce joio. Coisas ruins que Ele deixa crescer dentro dele. E Deus fala para não cortar até o tempo da colheita, quando Ele vai julgar. Ele vai mandar os vigilantes para julgar. Estão me entendendo, queridos? O que eu não quero é que você entre nesse julgamento. O que eu quero é que você ande em vigilância, para que não precise o vigilante vir te avisar, para que Deus não precise vir te avisar, te dar discernimento para você entrar. Já falei o que está em Mateus capítulo 13, ok? Parábola do reino. São as parábolas do reino ali.
Muito bem, pulando tudo isso, por que nós, às vezes, estamos no caminho certo e perdemos o foco? Por que a visão deturpa? Por que a visão ela não separa mais o que do que? Parece que é uma palavra que está fora do contexto, mas você vai perceber que ela está dentro do contexto. Em Mateus capítulo 14, estou caminhando a passos largos aqui na mensagem, tá? Pra você ter uma ideia, eu já passei da metade da mensagem, tá bom? Tomara que eu consiga ir nesse ritmo até o fim. Que hoje, amanhã foi longa. Até 1h aqui no seminário. Mas não é por isso não, eu não estou nem aí para o tempo, tá bom? Nunca estou mais. E Deus já me corrigiu, falando, não fique aí para o tempo, fique aí para mim. E eu estou aí para Ele, não estou aí para o tempo, tá bom? O tempo, eu vi lá aquele pastor lá ontem, o Luiz Hermínio, falando que o sábio, ele sabe remir o tempo. Você entrou no meu coração que nem uma bomba. O sábio, ele reme o tempo, e o tolo não maneja bem o tempo. Nós sejamos sábios com relação ao tempo, como nós usamos nosso tempo. Isso é muito boa essa palavra. Mas aqui no capítulo 14, versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Está dando um propósito para os discípulos. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Imagina o seguinte, o cenário é o barco açoitado, circunstâncias pesadas. Os discípulos que conheciam tudo do mar estavam apavorados. Ok? Quando as coisas à nossa volta chacoalham. Alguém teve um sonho essa semana? Já lembrei quem foi a Maiara. Cadê a Maiara? Está aí? Do Vitor? Está aí, né, filha? Ela teve um sonho que ela olhava para o céu, estava na água, e estava tudo inundado de água. Ela sonhou com o avivamento. Mas note algo. Ela está deitada na água, está tudo tomado de água. E dá um receio, né, filha? Só que aí ela olha para o céu. E ela tem que se entregar. E quando ela olha para o céu, ela tem que se entregar, ela começa a afundar na água. E ela fala, mas eu não consigo, eu posso respirar, eu estou respirando. Deus está levando ela a águas profundas, enquanto o foco dela, a visão dela está no céu. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus está falando, eu vou avivar vocês, levar vocês todos aqui a águas profundas, quando vocês não tirarem os olhos do céu. Ele fala para que nós pensemos nas coisas que são do alto, onde Cristo está, à direita de Deus, onde todos os tesouros estão escondidos, a sabedoria do conhecimento. Os nossos olhos têm que estar ligados, fitos nesse lugar celestial. Não desviemos nossos olhos. Mas acontece que ao redor deles tem uma situação difícil, uma situação ruim. Há um furacão no meio do oceano. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Quando você está tudo mal à sua volta, queridos, tudo que você vê é fantasma. Não é um fantasma. Mas eles estão propensos a ver fantasma. Eles estão propensos a não conseguir separar o que é Deus da situação que eles estão vivendo. Eles não conseguem entender o que está à volta deles. Então, o que está tudo difícil aqui, só pode estar vindo o quê? Se está um furacão aqui, o que está vindo no meio dele é o demônio que está fazendo o furacão. É isso que turva a sua visão. É como você olha. É o que você vê. Deus quer que você veja o propósito, querido. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então agora Pedro ganha fé, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, você conhece a história, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando porém na força. Está vendo que de novo ele sai do lugar? Todo mundo sai do lugar quando perde o foco em Jesus, queridos. Você sai do lugar quando você perde o foco no celestial. A sua visão fica turva. Quando o que está acontecendo à sua volta determina quem você vai ser e aquilo que você vai ver. Para de ver fantasma. Começa a enxergar a Deus no meio da tua tribulação. Porque Naum 1:3 diz que Ele tem um caminho no meio da tormenta. Você pode dar aleluia, glória a Deus. Você está me entendendo como você mantém sua visão no céu? Não perca a tua visão, queridos. O diabo quer que você troque propósito, visão, por aparências. Comece a ver fantasma em tudo, comece a ver problema em tudo.
E aí você sai daquilo que Deus planejou com você, e você começa a tomar decisões. Tem gente que sai da igreja porque ele, olha, não estou vendo mais o avivamento, nós falamos tanto tempo que não vem. Querido, já pensou se Noé saísse do propósito? 100 anos construindo um negócio ali. Mas cadê a chuva? Cadê a chuva? Cadê? Cadê o avivamento? Cadê o juízo? Cadê o que Deus prometeu? Não perca, querido, o seu propósito. Em Números capítulo 13. Deus, quando quer falar com o povo em propósito, Ele mostra as árvores. Diga, eu vou começar a olhar mais para as árvores agora. Sabe que uma vez eu estava em Boston, e Deus falou comigo numa árvore. Eu estava esperando o shuttle vir me buscar ali, no hotel. E eu estava ali fora, sentado na recepção, eu ia trabalhar. E eu estou olhando ali fora, eu comecei a orar em línguas, comecei a orar, agradecendo a Deus pelo trabalho que Ele me deu, pelo privilégio de estar num lugar como esse, de fazer as viagens que eu fazia. Fui para a Alemanha, fui para tantos lugares, conheci tantos países por causa do meu trabalho. Eu estava agradecendo a Deus por tudo isso. E quando eu olho, eu estou olhando para as árvores e está um vento, era época de neve, e estava um vento assim batendo na cepa, no topo das árvores. E ela fazia assim, e a árvore começou a se mexer. Eu via que a árvore, eu via no Espírito, que a árvore estava louvando a Deus. Eu comecei a louvar junto com a árvore. Comecei a chorar dentro da recepção do hotel. As árvores falam, queridos. Quantas vezes eu vou no monte, as árvores falam. As árvores já falaram comigo muitas vezes no monte. Uma vez eu estou lá no monte, e estou lá orando, eu e mais 2 rapazes, fomos ali no monte de, como chama ali aquela cidade, Itapevi ali. Nunca mais achei aquele monte, mas eu fui, era uma pirambeira, era 90 graus. Você subia ele, quando chegava lá, já estava, ou você estava vivo, ou estava na glória. Porque o monte era alto, meu. Nós chegamos lá no topo, só escutava os irmãos dos pandeiros lá. Falei, meu, como eles subiram lá, né, meu? Estava bem mais alto que eu. O primeiro platô que eu encontrei, eu fiquei. Eu falei, aqui mesmo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar nesse platô. E fiquei eu e 2 rapazes. Um é o Marcelo, o outro eu não lembro quem era. Um outro Marcelo Pontes. E nós estávamos ali orando de olho fechado, tal. Daqui a pouco está descendo os irmãos do pandeiro. E nós oramos, fomos lá orando, nem vi que a hora passar. Daqui a pouco os irmãos do pandeiro, glória a Deus, ô glória, ô glória, ô glória. Eu abri o olho, né, os irmãos do pandeiro. Aí eu olho o chão, queridos. O chão está todo verde, fluorescente. Os troncos das árvores, tudo verde, fluorescente, da glória de Deus naquele lugar onde a gente estava. Deus fala através das árvores. Deus está falando de propósito. Falando de propósito com você hoje, querido. O Senhor quer você. Ele vai chamar a sua atenção. Quero te dizer isso. Vai. Vai, porque quando eu estava falando com ele, ele falou, eu vou chamar a atenção deles hoje. Vou chamar a sua atenção, eu quero você. Deus está falando, eu quero você. Mas pastor, você não sabe o que está acontecendo? Eu não quero nem saber. Porque o meu rei, ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele levanta o Nabucodonosor para governar a terra, querido. O que você acha que seu Deus precisa? Em Números 13, versículo 26, relataram a Moisés, eles foram lá espiar a terra que Deus prometeu. Eles vão trazer um relatório. Diga, no propósito, a conquista, a prosperidade. Amém? Você vai ver agora. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Estou trazendo aqui dessa terra o fruto das árvores dela. E sabe que fruto era esse, queridos? Eram uvas gigantes. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Eles trouxeram o que essa terra dava: vinho novo, vinho em abundância, avivamento e abundância. Eles viram na terra. Deus está querendo que você entre nesses lugares em Deus, que você colha frutos grandes, que é difícil de carregar. Tinha que trazer no ombro, de tão grande que era o fruto dessa videira que estava lá dentro. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Está vendo como a visão turva, ela te tira do propósito. E as cidades muito grandes e fortificadas também, vimos ali os filhos dos vigilantes, os anaquins, dos que perderam o propósito.
E nós estamos perdendo o nosso junto com eles. Embora nós estejamos vendo que haja um fruto, que tem uma árvore que Deus quer que eu coma dela, mesmo assim eu estou perdendo o propósito. Porque o que eu estou vendo à minha volta está me separando do propósito. Eu estou vendo a minha humanidade do jeito errado. Eu não estou acreditando que Deus é capaz de me dar aquilo que Ele prometeu. Mas graças a Deus tem um Caleb e um Josué aqui. Dá um aleluia, um glória a Deus. Ele fala, opa, eia, subamos e possuamos essa terra. Porque certamente o Senhor entregou, Ele falou que tem fruto ali. E nós viemos buscar fruto de propósito dessa terra. Tem algum crente aqui? Tem alguém que pode dar glória a Deus nessa casa aqui? Você está me entendendo, querido, querida? É tremendo isso. Mas Jesus nunca quis dar uma árvore. Essa árvore que Jesus nunca quis dar chama-se figueira. Diga, figueira. Jesus nunca quis a figueira. A figueira, queridos, na verdade, é a árvore do propósito errado. A árvore que estava no jardim, que eles nunca deveriam ter comido, chama-se figueira. Tanto é verdade que agora eles têm uma outra cobertura. A cobertura que eles têm é do fruto que eles comeram. Adão e Eva, você pode olhar depois no Gênesis, eles cozem para si folhas de figueira. Eles se cobrem com folha do quê? De figueira. Quem que é a nova cobertura de Adão e Eva? Quem abriu os olhos dele para eles verem que estavam nus? A figueira. A figueira foi a árvore que Deus não queria que o homem comesse. Não é maçã não, tá bom? Não era macieira. Era figueira. E Jesus está vendo esse cenário e ele nunca quis. A Bíblia diz que a lei foi acrescentada. O que é a árvore? O que é a figueira? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É você andar independente de Deus. É você escolher o certo ou o errado. Andar pela sua escolha, não pela escolha de Deus. Está comigo? Está me entendendo a linguagem espiritual aqui? Estão comigo aí? Então o Senhor Jesus vai e fala assim, eu não queria dar, mas se vocês quiserem. Então Deus acrescentou, Gálatas 3, 16, não, Gálatas 3 acho que é 19. Deus acrescentou a lei por causa das transgressões. Ele não queria dar a lei, o homem quis viver pela lei. Ah, você quer viver pela lei? Tome lei. Quer viver pelo certo e pelo errado? Perceba que a lei avulta o pecado. Perceba que a lei mata todo homem, é o ministério da morte, cravada em letras de pedras. Essa é a lei. Ela nunca aperfeiçoou coisa alguma, não pode aperfeiçoar. Jesus nunca quis dar a lei. Os fariseus, os escribas, eles viviam o ministério da lei. Eles queriam tudo aquilo que não prestava. O propósito estava errado. Qual que era o propósito dos escribas e fariseus, queridos? O propósito deles era comércio. O propósito deles era os primeiros lugares nas sinagogas. O propósito deles era falar assim, não pode, vai nascer um outro profeta. Imagina, está vindo o Messias? Não, não, não. Ninguém pode tirar a gente do nosso status, do nosso lugar dentro do templo. Está cheio de escriba e fariseu hoje. Está cheio de gente querendo lugar dentro dos templos. Está cheio de gente com o propósito errado dentro da igreja. Está cheio de evangelho errado sendo pregado por aí. Nós somos os únicos que estão pregando o evangelho certo? Não. Mas graças a Deus, que Deus permita que a gente continue. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Que a gente continue. Não desviemos nossa visão. Em nome de Jesus. Que ele nos avise, que ele nos... Deus já me avisou tantas vezes, queridos. Coisas simples para eu não me desviar. Para eu não tomar decisões erradas. Para eu não ficar chateado com uma pessoa que ia me deixar na mão com um monte de criança dentro do carro. Ele me deu um sonho na noite anterior, só para eu não brigar com as pessoas. Você entende como o seu coração, ele é importante para Deus, queridos? Em Mateus 21, cedo de manhã, versículo 18, ao voltar para a cidade teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Por que Jesus está amaldiçoando a figueira? Tem uma primeira aplicação aqui, está simbolizando a nação de Israel, que não dava fruto para Deus, não tinha fruto, ele veio colher fruto, não tinha fruto, mas não era época de figos, na outra passagem diz. Então por que Jesus amaldiçoa? Porque quando Jesus chega, a videira verdadeira chega, queridos, já não é mais tempo de comer do propósito errado, da árvore errada. Está comigo, está me entendendo? Não é mais tempo de figos. Então Jesus, ele nunca mais nasça fruto. Eu não quero mais que você coma do seu próprio interesse, da sua independência. Eu não quero mais que você erre o propósito. Eu não quero mais que você perca o governo das suas ações. Eu não quero mais que você tome decisões furadas. Tome suas decisões em mim.
E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedis em oração crendo recebereis. Mas não acaba aqui. No versículo 33, ele fala que, atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Esse homem é agricultor, queridos, plantou vinha. O que importa para Deus é a vinha que ele plantou. A vinha fala da árvore da vida. Posso ouvir um amém aqui? Já entendeu que a vinha é a árvore da vida? E ele cercou-a de uma sebe, ele protegeu essa vinha. Construiu nela um lagar, para que se pise o vinho, para gerar o vinho. Edificou-lhe uma torre, arrendou-a, ele deu essa vinha para os lavradores por um tempo. Ele levantou lavradores, esses lavradores eram a nação de Israel. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro, e a outro apedrejaram. Meu Deus, na hora de dar fruto, na hora de mostrar propósito, eles demonstram uma outra coisa está dentro deles. Eles estão saindo totalmente do propósito, não estão dando frutos. Eles estão secos como essa figueira amaldiçoada. Enviou ainda outro servo, versículo 37, e por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si qual que era a essência deles. A de Nabucodonosor era o orgulho e a soberba. Qual era a essência desses lavradores, o povo de Israel naquele período? Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. O que eles queriam? O que Deus podia dar, a herança. Na verdade, queridos, era tudo deles. Meu Deus, já era dele. É que nem Adão, que já tinha tudo no paraíso. Olha como o diabo engana. Adão já tinha tudo no paraíso, ele já era a imagem de Deus. Fala assim: não, Eva, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Meu Deus do céu, maldito Satanás mesmo. Ela já era igual a Deus. Você está entendendo? Ela já tinha um propósito. Eles queriam herança, mataram Jesus. O que vai fazer quando vier o dono dessa propriedade? Ele vai julgar. Quando pois vier o Senhor da vinha, versículo 40, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. Sabe quem são esses outros? Eu e você, a igreja. Que Deus vai querer cobrar fruto, então não saia do propósito. Não saia do seu propósito, de maneira alguma. Nós temos a videira na mão hoje. Nós não podemos errar o nosso propósito. O problema é quando nós queremos fazer as coisas se cumprirem na força do nosso braço. É comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que acontece em Êxodo 2. Estou encerrando aqui, estou quase no final da mensagem. Eu vou ler Êxodo 2 e 3 e vou ler João 15 e acabei, tá bom? Êxodo 2. Tem um homem que vai ser levantado no meio de um império. Deus quer julgar um império. Deus quer tirar o povo dele do Egito com um homem que é uma árvore, é um ministério. O nome desse homem árvore, esse homem ministério é Moisés. Em versículo 7 do capítulo 2 diz que então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias? Quando ele é achado pela filha de Faraó. E a criada dela fala assim: quer que eu vou chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou exatamente a Joquebebe, a mãe de Moisés. Ela era uma hebreia, era uma serva. Ela sabia muito bem quem era a mãe do menino que foi jogado no rio abaixo ali, em betume, num coisinho de madeira, feito de um cesto de madeira de betume. Isso aí simboliza a arca da aliança, mas isso é uma outra pregação. A arca de Moisés ali, de Moisés não, de Noé. A arca de Noé foi fechada com betume, não foi? O cestinho de Moisés também. Mas depois você vasculha aí no espiritual. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu e trouxe o menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, agora não é mais um menino, agora é um homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Moisés sentiu um chamado, só que ele começa a exercer o propósito da vida dele, matando o egípcio, subjugando o egípcio do jeito que ele acha que está certo. Esse é todo aquele que força as coisas do reino do Espírito.
e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. Disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza me descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Opa, agora começou a perseguição. Vai se passar 7 tempos, na verdade 40 na vida de Moisés. 40 tempos. Deixa eu tratar o menino. Deixa eu tratar esse homem, porque esse homem aqui não entendeu o propósito. Ele não entendeu como se faz propósito. Propósito não se faz por si mesmo. Em Êxodo capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus veio chamar a atenção de Moisés. Ele veio colocar uma árvore ministerial na frente de Moisés. Ele veio colocar um propósito na vida de Moisés. Ele veio falar: Moisés, você será um homem que vai queimar para mim, aleluia. A sua árvore ministerial vai queimar. Eu estou chamando o sobrenatural, Moisés, na sua vida. Queridos, quando Deus me chamou, eu não sabia nem o que era isso. De repente eu sinto a dor de um homem. Eu nunca tinha visto isso, ninguém me falou nada. O Espírito Santo falou. Ele estava chamando minha atenção. Eu vou te usar em palavra do conhecimento, em profecia, em curas. Eu vou usar você assim, eu estou chamando a sua atenção. O meu fogo está chamando a sua atenção. Eu via coisas, porque Deus falou: eu quero que você busque ver coisas do reino do Espírito. Eu ouvi a voz audível, porque Deus queria: eu quero que você ouça aguçadamente a minha voz. Eu estou chamando a tua atenção. Eu quero dizer para você, queridos, há uma árvore queimando aqui hoje. Ela está queimando para você. Deus quer dar um propósito para você. Ele quer que você veja o teu propósito. Só que o fogo vai separar quem você é. O fogo separa. O batismo no fogo, ele separa o que é de Deus e o que não é de Deus. Você precisa passar pelo fogo. O seu arbusto precisa queimar. O seu ministério precisa queimar. O seu propósito precisa queimar. Você precisa ser alguém incandescente para Deus. Eu gostava do Reinhard Bonnke. O Reinhard Bonnke falava que ele era uma chama queimando para Deus. Eu queimo para Deus. Queridos, o que nós estamos passando para você é paixão do mais profundo do coração. Isso aqui é revelação do rio da água viva do Senhor para você. Deus te chamou aqui nessa noite para te entregar isso. Para dizer: eu quero que chame a tua atenção aquilo. Pensa aqui nas coisas pequenas que Deus já te deu. Pense aqui. Tem pessoas que estão perdidas no seu chamado, no seu propósito. Outros nunca tiveram uma experiência dessa com Deus. Eu estou dizendo para você: tem árvore queimando aqui. Eu vim para entregar para você que existe árvore queimando aqui. E árvore é propósito para cada um que está aqui. Deus não tem ninguém aqui que não tenha propósito de Deus. Não tem ninguém aqui. Escuta isso, não tem ninguém. Diante de todos vocês existem 2 árvores. A árvore que você vai fazer isso, resolver a sua vida. Existe a árvore que Deus quer chamar a sua atenção. Quando Moisés está diante dessa árvore, e Deus vê que ele se cativa por essa árvore, do meio dessa árvore vem um chamado. Aqui, quando Deus chama alguém pelo nome, queridos, Ele está dando a esse alguém um propósito. Ô, seu irmão Barjonas, você não é mais Simão Barjonas, agora eu te chamo de Pedro. Você tem um propósito. O teu propósito está no seu nome. Abrão, você não é mais Abrão, agora você é Abraham. Você é pai de multidões, agora eu estou te dando um propósito. Eu estou chamando você pelo nome. Deus quer chamar você pelo nome, filho. Ele quer você queimando para Ele. E quem mais? Tira a sandália dos seus pés, porque você não pode mais caminhar do jeito que você caminhava. Quem caminha com propósito não caminha mais do jeito que costumava caminhar. Não é mais o seu passo, não é mais sua sandália. Agora é você, diante da minha santidade. Eu quero transformar você em alguém santo. E Moisés sai dali: mas como vai ser isso, Senhor? Eu fui lá no Egito, já deu tudo errado. O faraó agora quer me matar. Ele fala assim: agora você não sabe como vai ser, não é? Você era senhor de tudo, estava com a árvore da independência, foi lá, matou o egípcio, não é, Moisés? Eu não sei qual é o pecado que você cometeu, meu filho, minha filha. Também não importa. O que está acontecendo aqui hoje é que Deus está santificando você. Nós estamos diante de um lugar de uma sarça ardente. Eu sou homem de propósito. Eu sei separar o homem do ministério. Eu sei o quanto dependente eu sou de Deus. Eu sou totalmente dependente dele, queridos. Você não sabe como eu sou pequeno. Eu sou muito pequeno. Às vezes a gente parece um leão, porque vem uma unção sobre nós. Eu sei exatamente
porque é só Ele que pode fazer isso em mim. Porque eu sou aquele mesmo menino que foi com as mãos dentro do bolso da igreja, que subiu no púlpito com vergonha de louvar. Eu continuo sendo Ele. Só que agora tem algo que está sobre mim. É Ele. É o propósito dEle. É a glória dEle. E Ele fala: agora você não é Moisés, pois diga a eles que quando você não é, eu sou. Diga a eles que quando você não é Moisés, eu sou. Diga a eles que eu sou, te enviou a eles. Diga a eles que eu vou mostrar tudo que eu sou na sua vida e na vida deles. Mostra para eles como que eu vou libertar eles da nação mais poderosa da terra, Moisés. Porque você para mim agora, Moisés, você é um homem e é uma árvore. E essa árvore vai abrigar todos os filhos de Israel debaixo dela. Você vai conduzir esse povo nos lugares mais difíceis da terra. Só não perca, Moisés, a essência. Nós sabemos que no final, infelizmente, Moisés perde a essência quando ele dá 2 pancadas na rocha. Perdeu a essência. Não entra na terra da promessa. Está vendo como o propósito está ligado ao como você age diante de Deus? O mesmo Moisés não pôde entrar na terra da promessa. Nós não temos o direito de agir por nós mesmos. A árvore da vida nos mostra que a vida só flui de Deus. E eu preciso dele para todas as coisas. E aqui eu encerro a mensagem dizendo isso. Esse que vos fala é uma árvore que queima, porque eu dependo dele. Eu não desvio porque eu dependo dele. João capítulo 15 diz como nós mantemos e como nós vivemos o propósito de Deus. Tinha uma outra árvore no jardim, não era? A árvore que agora nós temos acesso a ela. E Deus sempre quis que nós comêssemos dessa árvore, que nunca nos desviássemos dela. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu ainda tenho um propósito na tua vida, Bruno. Me consumir. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a árvore da vida que estava no jardim. Todo um ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpo é para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança de mim será do ramo, se secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Isso é inferno. Deus não quer pessoas independentes dele. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Dá um glória a Deus. O seu propósito é estabelecido. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Os meus discípulos estão carregados de fruto, porque eles dependem de mim, eles estão ligados em mim. Disse-vos agora, voltando aqui, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Que fruto Deus espera de você? Amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneça. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Você entendeu a mensagem dessa noite? Só permanecendo nele. Sem mim nada podeis fazer. Não perca o alvo, não desvie o olho dele para afundar. Aleluia, meus queridos. Fica de pé no seu lugar. Vamos louvar a Deus.